Olá, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e falar com vocês, toda a atenção que foi dada e o trabalho da Nova Democracia, essa atividade junto com o Embraspal, muito importante, num momento muito dramático para o nosso povo, o povo palestino, em que a gente vive um verdadeiro holocausto, o holocausto palestino. As cenas, as atrocidades, as cenas de horrores não param de ser transmitidas ao vivo pelos jornalistas palestinos, heróicos jornalistas palestinos, que continuam, inclusive, a ser alvo para que a verdade não continue a chegar até as pessoas e que está derrubando a máscara dessa entidade sionista, esse regime que não consegue mais esconder a sua verdadeira face. Ao mesmo tempo, o que nós vemos hoje no Brasil, esse aumento da criminalização, da perseguição, inclusive através desse projeto, projeto de lei do Pazuello, que as pessoas devem se lembrar, é o ministro da Saúde durante a pandemia de Covid e devia estar preso, que é um dos responsáveis por centenas de milhares de mortes de brasileiros e brasileiras pelo atraso na vacina, criminoso, e que confunde, traz a propaganda predileta do Estado racista e colonial de Israel, ao confundir, colocar um sinal de igual entre coisas que não tem nada a ver, adotando a definição da IHRA, que coloca uma confusão e um sinal de igual entre antissemitismo e antisionismo, que não tem absolutamente nada a ver. Antisionismo é a crítica, a condenação, o repúdio ao projeto colonial sionista que continua a promover esse genocídio, esse holocausto palestino. Alguns pesquisadores falam em mais de 300 mil palestinos assassinados nesse genocídio, que é uma nova fase da Nakba, a catástrofe palestina, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista de Israel, em 1948. Essa Nakba contínua que avança na colonização, limpeza étnica, genocídio, apartheid, e que agora Israel busca a sua solução final de extermínio do povo palestino em Gaza, mas também uma limpeza étnica muito aprofundada na Cisjordânia, que já matou mais de 1.000 palestinos, que tem experimentos Gaza, inclusive no norte da Cisjordânia, com bombardeios em Jenin, em Turcarim, pogroms por parte dos colonos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra e é parte dessa campanha de relações públicas, dessa propaganda de guerra contra todo o povo palestino para que Israel siga para alcançar a sua solução final na contínua Nakba. Então nós viemos aqui também denunciar essa perseguição, criminalização, ecoar as vozes palestinas e dizer que, na verdade, antissemitismo é o que faz o Estado de Israel, porque nós somos povos semitas e estão nos eliminando etnicamente. Então há uma inversão aí. É engraçado que toda acusação que fazem contra nós é uma confissão. Vocês devem se lembrar bem que na ação coordenada da resistência, em 7 de outubro, a nossa resistência heróica e histórica, que não se dobra, que para nós resistência não é uma escolha, é existência sob constante ameaça de apagamento do mapa. Houve, inclusive, manchetes falando em bebês decapitados, e é o que nós estamos vendo em Gaza. Os bebês palestinos é que estão sendo decapitados, queimados vivos. Coisas que aquela organização de colonos, a Zaca, falou, que viu, por exemplo, uma imagem de uma mulher grávida, que eles chamavam de terrorismo, que não é terrorismo, é resistência, teria aberto a barriga dessa mulher à faca, aconteceram no genocídio, num dos mais de 70 genocídios para a limpeza étnica em 48. A gente tem essa memória dos nossos pais, dos nossos avós. Nós conhecemos a nossa história, a nossa memória, e sabemos que o nosso povo jamais faria isso, que era uma ação coordenada da resistência numa situação insustentável para troca pelos nossos milhares de presos políticos palestinos que enfrentam torturas inomináveis nos cárceres israelenses. Então, lutar contra essa perseguição, essa criminalização, essas proposições que avançam no Congresso por parte desse bolsonarista, é parte da luta também pela verdade, pela nossa memória, pela verdade e pela nossa libertação por justiça, pelo convencimento, pelo avanço da consciência da classe trabalhadora. Mas tem algo mais que eu queria dizer para vocês aqui, que nós precisamos isolar internacionalmente o Estado genocida de Israel. E essas propagandas, essas proposições, elas têm um endereço de onde elas saem, que é da Embaixada de Israel, desses agentes do sionismo aqui no Brasil. E é preciso expulsá-los daqui. E para isso, tem uma campanha muito forte que nós estamos travando, que é um apelo do povo palestino, que é como parte do necessário e urgente isolamento internacional do Estado genocida de Israel, Estado terrorista de Israel, embargo militar, embargo energético e ruptura
das relações comerciais, econômicas, militares, diplomáticas com o Estado de Israel. Não há meias palavras com genocídio, também não pode haver meias ações. Então, nós fazemos um chamado aqui que a gente amplie, fortaleça e se mobilize por essa campanha de ruptura de relações com o Estado genocida de Israel. Nenhuma voz seja silenciada e seguimos, resistimos, persistimos, que a gente se inspire na heróica resistência do povo palestino, na certeza de que não seremos apagados do mapa e que precisamos abreviar esse enorme sacrifício do povo palestino. E todos os dias nós estamos vendo milhares e milhares de crianças, mulheres, homens perdendo a vida, famílias inteiras sendo dizimadas. Isto precisa parar. E este derramamento de sangue no laboratório do mundo, que Israel converte a Palestina, com os bilhões de dólares do imperialismo, como enclave militar do imperialismo, converte a Palestina em um laboratório do mundo e os palestinos em verdadeiras cobaias humanas para testar suas tecnologias da morte e depois vender para o mundo. 70% dessas tecnologias seguem para exportação. E, infelizmente, o Brasil continua a ser um local para receber essas armas que estão na mão das polícias, através dos governos estaduais, para servir ao genocídio pobre negro, ao extermínio indígena. O sangue derramado lá serve para derramar o sangue dos oprimidos e explorados aqui no Brasil. Isso precisa parar. A causa palestina é símbolo das lutas justas contra a opressão e exploração em todo o mundo. E é parte desse sistema que nos oprime, que na sua fase avançada nós sabemos que é o imperialismo. Ela é o centro, é o coração, a luta da humanidade hoje. Vamos continuar a levantar a bandeira palestina, entendendo que somos todos palestinos, somos todas palestinas, e que não podemos permitir mais nenhum tipo de perseguição às vozes que se levantam por essa causa, que é a causa da humanidade. Fica o nosso apelo aqui para que a gente se mobilize fortemente pela ruptura de relações, nenhum aperto de mão com entidade sionista, com o genocídio, com o holocausto palestino, e que a gente abrevie esse enorme sacrifício do povo palestino, porque a perspectiva histórica, nós sabemos, é o destino do nosso povo, o povo palestino, é a libertação, a Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Vamos abreviar esse sacrifício e acelerar o início do fim do projeto colonial sionista. Muito obrigada pela oportunidade de ecoar as vozes palestinas aqui nessa atividade, pela solidariedade. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.